Olá, amantes do natural, bom dia, sejam muito bem-vindos aqui para mais um dia das nossas mensagens do nosso desafio Empodere-se, aquelas mensagens matinais que te ajudarão a se conectar com a sua força interior e a viver melhor, né? Aquela força que talvez você esteja aí, não esteja conseguindo se conectar com ela, talvez você não esteja usufruindo ela da maneira que você poderia. Então, essas mensagens matinais aqui são para isso, são para te ajudar nesse momento, nessa conexão. Sejam muito bem-vindos, todos os que estão aqui comigo agora, ao vivo, sejam bem-vindos os que estão assistindo essa live gravada no IGTV. Esse bom dia foi para todos. Gente, fico muito feliz de ter vocês aqui, nós já vamos aí no nosso 49º dia. Se você está chegando por aqui agora também não sabe o que está acontecendo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Valda Paz, do canal que leva o meu nome, onde eu compartilho com vocês dicas de terapias naturais, dicas de tratamentos com plantas medicinais, com aromaterapia, como você pode melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida de um modo mais natural. E se você já me acompanha e perdeu algum outro dia, vai lá no IGTV também, confere o dia que você não assistiu e você já faz o exercíciozinho, que todo dia fica um pequeno exercício simples, uma coisa prática e que vai te ajudar a evoluir cada dia um pouco mais. Então, vamos ao nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é: permita-se errar e tentar novamente, entendeu? Quantas vezes forem necessárias. Se tiver que tentar 2, você tenta, 3, tenta, vai tentando. Nada de desistir, entendeu? Nós temos, assim, uma tendência a fazer uma dicotomia, né? Divide o conceito em dois, ou é certo ou é errado, ou é bom ou é mal, ou é tô triste ou tô feliz. A gente dificilmente considera as nuances que existem entre isso, entendeu? Existe um enorme espectro entre os dois opostos em qualquer situação. Tem o bom, tem o mal e tem tudo entre o bom e o mal ali no meio. Eu posso estar triste, eu posso estar feliz, posso estar um pouco triste, mais ou menos triste, meio chateada, um pouco decepcionada, tô ficando alegre, tô mais alegrezinha, entendeu? A gente dificilmente olha todas essas nuances que existem. E essa visão que a gente tem de só dois opostos, faz com que a gente esteja sempre categorizando as coisas, categorizando as pessoas, categorizando os sentimentos, categorizando as situações, entende? Fulano é ruim, não, fulano é bonzinho. Será que fulano é 100% ruim? Será que fulano não tem nada de bom ali? Será que o outro fulano é sempre bonzinho? 200% do tempo ele é bonzinho? Não, as coisas não são assim, mas é uma tendência nossa olhar assim, entendeu? A gente está sempre dividindo as coisas em duas caixinhas, uma caixinha boa e uma caixinha ruim. E a gente está sempre evitando, lógico, né? Ficar longe do extremo que a gente considera ruim. E sendo assim, a gente se frustra. Nós nos frustramos quando sentimos que erramos em algum ponto específico da vida. Porque se não existe a nuance e eu errei, eu tô lá na caixinha ruim. Entende? Daí, nesse momento, a gente tira aquele conceito de foi um pequeno deslize. Não, se só existe o bom e o ruim, se não foi bom, foi ruim. Pronto, sim, simples. Então, a gente se frustra quando sente que errou de alguma maneira. A gente não enxerga os ângulos, a gente não enxerga as possibilidades a partir das coisas que nos acontecem. Ou então das respostas que nós damos a essas coisas quando elas acontecem, né? Eu, particularmente, acho importante errar. E não, eu não sou masoquista para achar que não, tem que aprender com erro. Você já deve ter escutado essa frase, né? Quando dói, aí você aprende a lição. Não, você aprende com erro. Não, você não precisa necessariamente errar para aprender. Mas errar faz parte do aprendizado, né? Desde que nós nascemos lá, bebezinho, quantas vezes a gente já não errou, que a gente tentou andar e caiu, a gente já tentou comer e enfiou a colher em algum outro lugar que não era a boca, quantas vezes a gente já fez pequenas ações que foram consideradas erros. E isso contribuiu para o nosso aprendizado. E que existe também um outro lado do erro, entendeu? Uma vez que, se você só acerta, você de alguma maneira acertou, vai te gerar uma sensação cômoda. E essa sensação cômoda muitas vezes te leva à estagnação.
quando a gente acerta, nem sempre a gente se propõe a evoluir. Porque se você tá acertando, né? Tipo, se deu certo, então por que eu vou mexer? Isso meio que te acomoda, te cria ali uma zona de conforto. E você não se propõe a aperfeiçoar a situação ou a atitude. Entende? Como você faz quando você erra. Quando você erra, você para, o que deu errado? Poxa, por que não deu certo? Você vai avaliar ali e tá, então já sei, é isso que eu tenho que mudar para dar certo da próxima vez. E quando dá certo, nem que seja assim, mais ou menos certo, aí você, deu certo. Mas você não pensa assim, como que eu posso melhorar isso? Você muitas vezes pensa, já deu certo, tá legal, deixa assim mesmo. Algumas vezes você até pode ter a noção de dizer assim, poxa, mas podia ter feito, será que se eu mudar esse aspecto aqui não melhora? Não, mas já deu certo assim, é melhor eu deixar, né? Porque senão eu posso tentar mexer isso para melhorar e piorar, né? A gente não pensa isso, fica assim meio... Então, muitas vezes o erro, ele te impulsiona, entendeu? Só que o erro, quando você passar por uma situação dessa, eu acho muito produtivo você não olhar para o erro e ficar dizendo assim, eu me arrependo de ter feito, por que eu fiz isso? Nossa, se arrependimento matasse. Você simplesmente pega e muda esse seu mindset. Diga assim, com esse erro eu aprendi que eu não devo fazer desta maneira. Não, com isso eu tirei o aprendizado de que assim não dá certo, entende? E observe como essa coisa que foi um erro, essa coisa que não saiu como você esperava, pode transformar em uma coisa positiva. Como que essa coisa, você pode sair lá do negativo, que ela é, né? Um erro, algo que não saiu como você esperava, e pode se transformar em algo positivo, pode se transformar em um aprendizado. Muitas vezes, quando a gente se permite essa vivência, quando chega mais adiante, você diz assim, que bom que deu errado lá atrás, porque se tivesse dado... Quantas vezes você é meio extremo aqui, você pegou as contas do trabalho, você foi demitido. Aí você fica, meu Deus, por que isso comigo? Eu fui demitida e agora o que eu faço? Aí você se impulsiona para procurar um novo. Aí você resolve botar um negócio próprio. Aí você dá um 360 na vida. Aí chega lá na frente, em algum momento você vai dizer assim, que bom que eu fui demitida. Porque senão eu não teria saído por conta própria. Tava bem, tinha meu salário, tava acomodado, dava para pagar minhas continhas. Não tinha saído, tinha ficado lá na minha zona de conforto, na calmaria, não tinha me aventurado. E olha só agora onde que eu tô. Tô muito melhor, tô numa situação que eu nem pensei que eu pudesse estar. Então, muitas vezes, olhe por essa perspectiva, entendeu? Que é necessário essas mudanças, sim. Só que muitas vezes a vida meio que dá assim, aquele empurrãozinho, porque a gente também não tá de bom grado disposto a abrir mão de uma situação que tá cômoda. Então, o erro muitas vezes ele te ajuda nisso, ele te dá esse empurrãozinho que tá faltando, né? É claro que você aprender pelo erro, ele pode te gerar frustração, ele pode gerar uma série de sentimentos que não são tão agradáveis, porque o aprendizado vai acontecer por vias dolorosas, né? Mas o importante é você enxergar esse erro como uma possibilidade de experiência, entendeu? Que mostre que você pode fazer diferente da próxima vez. Que da próxima vez que você passar por aquela situação, você já vai saber o que você precisa fazer. Então, não se culpe pelo erro, entende? Ninguém nasce sabendo tudo. Todos nós nascemos sem saber nada. A gente não sabe nem comer, a gente não sabe nada quando a gente nasce. A gente não aprende tudo. Então, imagina aí, lá atrás, quando você nasce um bebezinho indefeso, coitadinho, e você não conseguiu chegar até agora, então você nasceu sem saber nada e você aprendeu. Então você tem capacidade sim, você se permitiu errar. As crianças muitas vezes para elas é mais fácil porque elas se permitem errar. Você já viu uma criança preocupada? Nossa, eu acho que eu não vou subir nessa árvore, sabe por quê? Não tenho certeza se a minha perna vai ter firmeza para aguentar. Olha, eu não tenho certeza de que se eu chegar para jogar uma bola, eu vou saber passar, fazer todo... Não, criança não quer saber, ela vai lá e faz, entendeu? Ela se permite errar. Então, é muito importante isso, você não se culpa pelo erro, não se culpe, errou, tudo bem. Qual o aprendizado que eu posso tirar dessa situação? Como eu posso fazer diferente da próxima vez?
E errar é inevitável ao longo da vida. É impossível dizer que você, em algum momento da sua vida, você não vai errar. Um erro pequeno, um erro maior, um erro consciente, um erro não tão consciente, mas vai haver algum nível de erro ali, entendeu? Mas é importante você se focar e pensar em como você está se esforçando, tentando evoluir, porque se você está errando é porque você está tentando fazer alguma coisa nova, você está tentando fazer alguma coisa diferente. E se você está nesse processo de uma coisa diferente, você está querendo fazer uma coisa nova, é porque você está querendo evoluir, não quer ficar mais ali paradinho, igual aquela pedra que tem que esperar alguém chutar para ela sair do lugar. Não, é esse processo de tentar o novo, é que você vai passar por esses pequenos erros, até você chegar a ter a habilidade, ter a destreza, ter o conhecimento, ter todas as ferramentas para fazer de uma maneira que você diga, não, agora tá legal, entende? Você deveria, em vez de ficar se culpando pelos erros, se orgulhar de não ter desistido, se orgulhar de ter dado errado a primeira vez e você foi lá e tentou de novo, entende? Apesar de sempre ter uma vozinha simpática, né, de alguém que diz assim, cara, já deu errado, por que você vai tentar de novo? Sempre tem algum, né, assim, muito amigo que chega com vocês assim, cara, tu ainda não aprendeu não, já tentou não sei quantas vezes deu errado, por que tu vai fazer de novo? Cada um tá tentando dizer assim, não te interessa. Mas educadamente você não absorve o que a pessoa diz, ela tá falando com base na experiência dela, né? Talvez ela já é uma pessoa que se frustrou por ter errado, é uma pessoa que já desistiu dela mesma, porque não quer mais tentar. Então, o importante é você se orgulhar, porque nesse processo de erro, significa que você não desistiu. Você tá ali até você conseguir da maneira que você quer, da maneira que você acha que tá correto, que tá bem, que te satisfaz. Porque de repente a maneira que vai ser agradável para mim não vai ser para você. Então é muito importante você achar a sua maneira, entendeu? Mas principalmente não desiste de você mesmo. Não desista de você mesmo nunca. É muito importante você lutar pelo que você acredita e usar esse erro ao seu favor, entende? Olhar e dizer assim, o que eu posso fazer diferente? Porque no momento que você desiste de tudo, você pode pensar que você está desistindo de um trabalho, você pode pensar que você está desistindo de uma relação, ou você está desistindo de perder peso, você está desistindo... Mas no fundo, você está desistindo de você. Porque o mundo, as outras pessoas vão continuar existindo, com ou sem você. Sinto muito te dizer isso. Então, a primeira pessoa que você está desistindo é de você. Então, não desista de você. Se permita errar. Errou, tá tudo bem, gente. Levanta a poeira. Passa aí um polvidinho, um metiolate aí no machucadinho, tá arranhadinho. Dá uma soprada e bola pra frente. Vamos ver como que faz da próxima vez. Andando de bicicleta. Quando você começa a andar de bicicleta, o que acontece? Você leva uma meia dúzia de queda. Arranha joelho, arranha cotovelo, sai cheio de machucado. Mas isso te fez parar? Não, porque você tinha o propósito de que você ia aprender a andar de bicicleta. Então, por que se você agora, só porque tá maior, só porque tem mais idade, você já não tem esse propósito todo? Te conecta lá com aquela criança que não tinha medo de se ralar, aquela criança que não tinha medo de falar o que ela pensava, aquela criança que não tinha medo de fazer o novo, arriscar o novo, entende? E o exercício de vocês hoje é faça algo que você já tentou e errou. Pode ser, sei lá, uma receita que você tentou e não deu certo. Não sei, alguma coisa aí que você já tentou e que não deu certo. Pode ser uma coisa pequena, não precisa ser nada assim muito grande no momento não. Mas é para você se familiarizar com o erro e tirar esse medo que a gente fica. Quando a gente erra, vem um medinho, vem um medo mesmo, assim... Se eu errar de novo, porque se você errar de novo, teu cérebro muitas vezes vai entender, você vai entender assim, nossa, eu já errei 2 vezes, vai te deixando meio para baixo. Então, hoje o desafio de vocês é fazer algo que você já errou, encarar aquele medo e dizer assim, eu já errei, mas eu vou fazer de novo e vai dar certo, entende? Identifique, ou então se você tiver alguma coisa assim que, não, eu já fiz, mas não saiu tão bem, então, o que eu posso melhorar nisso? Não, eu não vou me contentar que saiu só mais ou menos certo. Eu vou refazer isso aqui para ficar legal. Para ficar, assim, top. Que esteja
bem feito. Não vou deixar meia boca não, entende? Então, é esse o desafio de vocês hoje. Procure algo que você já tentou e errou mesmo, 100%. E refaça isso, tá? Encara o medo, vai com medo mesmo, bota o medinho aqui debaixo do braço, leva ele e vai junto. Ou então vê algo que possa ser melhorado, algo que você já fez, já deu mais ou menos certo, mas aí você pode melhorar ainda mais, certo, gente? E essa era a mensagem que eu tinha hoje para vocês. Permita-se errar quantas vezes sejam necessárias. E tentar de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes forem necessárias até você atingir o seu objetivo. Você pode desistir de qualquer coisa, menos de você mesmo. Menos de você mesmo, porque é você que tá ali 24 horas do dia, grudadinho em você, do seu ladinho. É você que acorda com você, que dorme com você, que sente as alegrias e as frustrações do seu dia. Então, permita-se sim. Você merece esse acolhimento de você mesmo quando você errar. Não espere o acolhimento alheio, porque muitas vezes ele não vem, muitas vezes nós nos frustramos porque esperamos que a pessoa ali, que aquela pessoa te acolha e esse acolhimento não chega. Então, acolha-se você mesmo, acolha o seu erro e se permita vivenciar novamente uma experiência que eu tenho certeza na maioria das vezes ela dá muito resultado. Ela vem com um resultado diferente, você vai ver que você sim é capaz, entende? Ainda que por algum tempo você teve dificuldade, ainda que por algum tempo você se sentiu meio fora da rota, de repente teu GPS estava descalibrado, mas no momento que você consegue achar o seu caminho, consegue se conectar com essa sua força interior, você realiza assim, coisas maravilhosas na vida. E vou pedir para vocês outro favorzinho, vamos compartilhar essa live com outras pessoas, para que elas tenham acesso a essa mensagem. De repente tem alguém aí que está desistindo de tudo, tem alguém que está aí, sei lá, pensando em desistir da vida porque errou, porque está se achando incapaz, porque está se achando que não é bom o suficiente para nada. Então, vamos compartilhar para que chegue nessa pessoa, para que ela possa ouvir isso e possa se dar conta que não é assim, que ela pode errar sim, e que nem sempre o resultado vai ser o mesmo da próxima vez, certo, gente? Tenham todos uma ótima quinta-feira, certo? Fiquem com Deus e eu vejo vocês amanhã aqui pro nosso 50º dia, 50 dias juntos. Olha só que alegria, tá bom, gente? Fiquem com Deus e vejo vocês amanhã.